Olá pessoal, sou a professora Elaine e hoje nós vamos falar sobre a arte egípcia. Sempre quando a gente vai falar sobre arte, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre a cultura para entender o porquê dessas representações. O Egito ele tem um sistema um pouco diferenciado daquilo que a gente conhece. No Egito, o faraó era o ser supremo, né, onde era um imperador. Todas as conquistas e vontades eram todas giradas em torno dele, então toda a vida social, política e econômica girava em torno todo do faraó. E eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam que o faraó era um deus aqui mandado na terra para governar o Egito. Então eles faziam todas as vontades, toda a arte era girada em torno do faraó. Então isso influencia muito, tanto a religião quanto o faraó, a criação artística no Egito, ok? Então, nós vamos falar sobre a arte egípcia. Importante saber que o faraó era o ser supremo, tá? Supremo, mais importante, e que a religião guiava toda a vida social, política e econômica. E que o faraó, ele era um deus, ok? A religião egípcia, politeísta, acreditavam em vários deuses e eles acreditavam que a vida após a morte era mais importante do que a vida que eles viviam no presente. Nossa, professora, que estranho, como assim a vida após a morte era mais importante do que a que eles viviam no presente? Não é muito diferente, né, hoje para quem é religioso. O que é importante hoje para quem é religioso, pessoal? Você tem que ser uma pessoa boa. Por que você tem que ser uma pessoa boa? Para você herdar o reino dos céus. Então, para você ir para os céus, você precisa fazer a sua parte onde? Aqui na terra. Então, toda a vida egípcia aqui na terra, ela era importante para quê? Para essa passagem para esse mundo divino e sobrenatural. Essa crença de vida após a morte, ela era guiada pela religião e também pela religião acontecia o ritual de mumificação. Professora, quem que era mumificado? O faraó. Por quê? Ele era mumificado porque eles acreditavam que para a alma dele permanecer viva lá nos céus, o corpo dele tinha que ficar intacto aqui na terra. Como que era esse ritual de mumificação? O faraó morria, era aberto o corpo dele, retiravam-se todos os órgãos, colocavam um ácido no nariz dele para derreter o cérebro, retirava o cérebro, mergulhava o corpo do faraó no nitrato de potássio por aproximadamente 40, 60 dias, retiravam o corpo do faraó do nitrato de potássio, colocavam ervas, né, algodão embebecido com ervas dentro do corpo, essas ervas aromáticas, e com escritos sagrados também dentro do corpo, costuravam, enfaixavam com betume. Betume, o que é betume? Betume é um verniz. Ele é um verniz, uma cor terrosa. Por isso que as faixas egípcias, elas são escuras. Não é porque elas são sujas, é porque elas possuem esse verniz para ajudar a conservar o quê? A carne. Às vezes olha assim, nossa, abriu um sarcófago, a múmia está com uma faixa tudo suja. Impossível a faixa estar suja, porque a permanência do corpo era muito importante. Então existem faraós que foram encontrados até com 4 sarcófagos. Então o que é sarcófago, professora? É a mesma coisa que o caixão. Então, o primeiro sarcófago ele era bem justinho, fazia o formato do corpo do faraó e vinham outros posteriores para ajudar a permanecer, a guardar esse corpo. Então, quem que passava por esse ritual de mumificação? Os faraós e as rainhas e, posteriormente, seus filhos. Por quê? Porque eles só mumificavam as pessoas importantes no Egito. E durante essa passagem do ritual de mumificação era feito todo um preparo, seria como se fosse um culto religioso, né? Onde eram feitos rezas, eram lidos textos sagrados, justamente para ajudar o faraó nesse ritual de passagem. Professor, eu ouvi falar que o faraó
matava alguém para ir junto com ele. É verdade? É verdade. Eram escolhidos 2 soldados, né, que eram mortos para ajudar o faraó nesse ritual de passagem. Nossa, mas assim, eles não ficavam preocupados? Não, para eles era uma honra. Imagina só, você ser escolhido para fazer essa passagem junto com o faraó para o mundo dos mortos. Durante essa passagem, o faraó ele tinha que conhecer toda a história mitológica. Seria a mesma coisa que para quem é religioso não conhecer a Bíblia. É meio estranho a pessoa falar que ela é religiosa e ela não conhece as passagens bíblicas principais. Para o faraó era a mesma coisa. Durante essa passagem do mundo dos mortos, ele teria que conhecer a história da mitologia, ele teria que reconhecer esses deuses. Então ele levava esses soldados junto com ele, justamente para ajudar nessa passagem, para ajudar ele a se proteger. Professor, é verdade que os faraós eles eram enterrados com suas riquezas? Sim, é verdade. Eles eram enterrados com todos os seus objetos pessoais e com seu ouro, tudo isso. E isso era o que instigava o quê? Os saqueadores. Eles queriam entrar dentro e descobrir a tumba do faraó justamente para saquear suas riquezas, porque eles sabiam que ele seria enterrado com todas as suas joias. E isso era uma preocupação muito iminente. Por quê? Porque a partir do momento que o faraó ele determinava a construção da sua tumba, era passado por toda uma vistoria nas suas obras, né? Tinha que sair tudo de acordo com a vontade do faraó, tal. Quando terminava essa obra, as pessoas que estavam envolvidas, elas eram mortas, justamente para elas não contarem onde que ficava a tumba do faraó. Vamos lembrar que o sistema no Egito era o seguinte: o faraó era o ser supremo, tinha os sacerdotes que ajudavam ele, os soldados, e o povo ele era tratado como escravo, ele estava submisso à vontade do faraó, ok? Então nós entendemos um pouco como que é a vida egípcia, para agora a gente falar sobre a arte egípcia. Então qual que é a primeira que nós vamos falar, primeira manifestação? A arquitetura. Tá? Por que arquitetura, professora? Porque nós estamos falando sobre mumificação, sobre morte, e na arquitetura nós temos as principais pirâmides do Egito, que é a Quéops, Quéfren e Miquerinos. Elas são as únicas? Não, mas são as principais. Para que servia a pirâmide? Para sepultar o corpo do faraó, ok? Então, elas foram construídas justamente para isso. Elas receberam o nome dos seus principais faraós. Então, Quéops, Quéfren e Miquerinos são o nome dos faraós para quem as pirâmides foram construídas. Só para eles? Não, para a família deles também. Era sepultado a família do faraó dentro dessas pirâmides. O formato da pirâmide servia para ajudar nessa ascensão. Então, seria como se fosse mais fácil a alma do faraó subir para os céus, ok? No interior das pirâmides, tinham pinturas, né, que eram como se fossem rezas para espantar os maus espíritos e para espantar esses ladrões e saqueadores. Então, aqui também está concentrada uma outra manifestação artística, não é só a arquitetura, mas é a pintura também. Okay? Como nós vamos observar aqui, Quéops, Quéfren e Miquerinos, as 3 principais pirâmides do Egito, quando nós olhamos, nós achamos que elas são compactas, né? Que elas são lisas. Não, elas são feitas de sobreposições. Às vezes fala assim, nossa professora, mas como que no Egito, sem recurso nenhum, eles conseguiram fazer, né? Essas pirâmides, elas foram feitas longe de onde eles obtinham as pedras para poder encaixar. São feitas várias teorias de como eles carregavam essas pedras. Diziam que eles iam molhando a areia para que ela não tivesse tanto atrito, que fosse fácil de carregar, para ir deslocando essas pedras até onde acontecia a construção das pirâmides. Aqui na construção não é utilizado argamassa nenhuma, ela é apenas sobreposta. Seria como se fosse um quebra-cabeça, onde você tem que encaixar as peças certinhos. Então, são pedras encaixadas sobre pedras, ok? Aí aqui está a esfinge, né, do faraó, e fala, nossa, professora, ela não tem nariz. Não, ela tinha nariz.
Só que ele, com a corrosão do tempo, ele foi o quê? Se perdendo, tá? E aqui o interior da pirâmide. Pode perceber que ela tem labirintos, né? Você entra, você não sabe exatamente para onde você vai. Lembra que a professora falou dos saqueadores que entravam para roubar as riquezas do faraó? Essa era a finalidade, justamente para que eles ficassem perdidos dentro da pirâmide, eles não achassem tão facilmente. Essas inscrições aqui eram inscrições que seriam como se fossem inscrições sagradas para proteger o corpo do faraó dentro da pirâmide. E também existiam inscrições dentro da sua tumba que contavam os seus principais feitos. Então seria como se fosse uma história em quadrinhos, onde contava a vida do faraó. A arquitetura. Ai, professora, você está falando de pintura. Ah, importante. Na pintura, nós temos leis que eram determinadas. Como assim leis determinadas? Pois é, os artistas, eles tinham que seguir leis, tá? A primeira que nós vamos falar é a lei da frontalidade. O que quer dizer isso? Frontalidade, frente, tá? O faraó, ele deveria ser sempre representado de frente, o tronco e os olhos de frente e o restante do corpo de lado, tá? O tronco e os olhos. Professor, os olhos, sim, porque eles representam os olhos assim, certo? E um olho de lado, ele teria que ser representado assim. Então, os olhos e o tronco de frente e o restante de lado. Lei, eu posso mudar? Posso falar assim, eu não quero andar sem cinto de segurança, não gosto de colocar o cinto. Não, eu tenho que seguir a lei. Aqui era a mesma coisa no Egito. O artista, ele poderia falar assim, mas eu não quero representar assim, eu quero colocar um pouco de perspectiva. Não, não pode. O importante aqui é fazer a representação gráfica dessa maneira. A lei ele tinha que seguir. Professora, você falou que tinha duas leis. Qual que é a outra lei? A outra lei é a lei hierarquia, lei da hierarquia. O que significava isso? Significava que as pessoas elas eram representadas pelo seu grau de importância. Quem que era o mais importante que a professora falou? O faraó. Depois do faraó, a rainha. Aí vinham os sacerdotes, depois os soldados e, por último, o povo. Mas o povo aparecia na pintura da hierarquia? Aparecia, por quê? Porque o povo fazia parte do Egito. Então, ele só aparecia justamente para contar essa história, tá? Lembra que a professora falou que parecia uma história em quadrinhos? Então, contava todos os feitos, as conquistas do faraó ao longo da sua vida, contava a história no mundo dos deuses, né, que servia como se fosse uma alfabetização, né, para os egípcios, porque eles olhavam as pinturas e eles sabiam da história que se passava no Egito. Então, o povo só era representado se ele aparecesse nessa história. Mas aqui seguia essa ordem de importância, então o faraó era representado bem grandão. Professor, e se tivessem um filho, ele seria pequeno, ele seria representado maior? Sim, ele seria representado maior do que os sacerdotes, maior do que os soldados e maior do que o povo. Por quê? Porque ele era o filho do faraó, então ele era o mais importante de todos. Como nós podemos ver aqui, ó, tá? Aquela pintura no interior da pirâmide. Então, olha a diferença de tamanho. Professora, você falou da história em quadrinhos. Onde que estão os balõezinhos? Os balõezinhos seriam como se fossem essas escrituras aqui, ó. Porque os egípcios, o alfabeto egípcio, na verdade, ele foi constituído através de desenhos, tá? Então a gente chama de hieróglifos, que são as letras em formato de desenho. Aí aqui é dentro da tumba de um faraó, então aqui é o sarcófago, ok? Como se fosse o caixão, aqui, e as pinturas no interior, contando justamente a história de vida do faraó.
E aqui a gente pode perceber também, além da lei da frontalidade, né, o tronco e o olho de frente que a professora falou, nós podemos perceber também a lei da hierarquia. Olha como a serva ela é representada bem menor, tá? Então, a representação do faraó, a representação da rainha, que é menor do que o faraó, e da serva, que é bem menor do que a rainha. Aqui ele está representando perspectiva? Não, pode ser até que eles soubessem da perspectiva, porque quando a gente fala do Egito, a gente está falando de um povo com muito conhecimento científico. Mas lembra que a professora falou que era lei? Eles tinham que representar o quê? Conforme a lei seguia, tá? Então ele segue essa representação aqui pelo grau, o quê? De importância. Tá, professora, daí a gente falou de arquitetura, nós falamos de pintura e a escultura. A escultura também girava em torno do faraó, ok? A escultura, nós falamos das esfinges, que tem o seu corpo dividido, ok? Metade homem, metade animal. Lembra que a gente falou que a religião guiava toda a vida egípcia, inclusive a arte? Então, os deuses egípcios, eles têm essa mistura de animais com humanos, justamente para determinar a força. Por exemplo, o corpo do leão, que segue a força do leão, e a cabeça humana, a sabedoria, né? Então, eles fazem essa mistura de animais com humanos justamente para fazer representação desses deuses. Então, eles acreditavam que as esfinges, elas ganhavam vida à noite e ela protegia o Egito dos maus espíritos. E aqui também nós podemos falar do busto do faraó. Professora, por que o busto do faraó? Lembra que a professora falou que a alma dele só permaneceria no céu se o corpo dele ficasse aqui na terra? É exatamente isso. Caso o ritual de mumificação não funcionasse, ele teria o quê? Ele teria uma representação, tá, sua aqui na terra, intacta. Então eles faziam essa representação do busto do faraó. E também faziam a representação do corpo do faraó, tá? Como uma maneira de exaltação, lembrando que o faraó ele é tido como um deus aqui na terra. Então, essas representações, né, do faraó, elas eram importantes como se fosse um ritual de adoração. Ó, representação do faraó e da sua esposa, pode perceber que é um pouquinho maior, porque continua aqui ainda a lei da hierarquia. Ele é mais importante, então ele tem que ser representado maior. A mesma coisa, o grau de importância aqui. Há sempre maior e outros menores que são menos importantes. E a gente fala da lei da frontalidade também nas esculturas. Só que a diferença aqui que daí não é o corpo inteiro é frontal. Não tem a divisão de algumas partes do corpo de lado, tá? Então, o máximo de movimento que tem na escultura egípcia é só uma perninha para frente para representar o movimento. Ele não tem essa movimentação de articulações. Busto da Nefertiti, que é considerada uma das rainhas mais bonitas do Egito, foi um achado muito importante, porque se a gente for pensar no tanto de tempo que ela foi feita, praticamente ela está intacta. E o busto do Tutankhamon, que ele é feito todo em ouro, tá? Acontecia muito também de fazer a máscara funerária do faraó antes da sua morte. Então ele fazia a máscara funerária, fazia o primeiro caixão, que era feito de ouro com pedras preciosas, e depois os outros caixões vinham de outros materiais, madeira, para proteger aquele caixão principal, que era o sarcófago do faraó, ok? Bom, pessoal, hoje nós vimos então sobre a arte egípcia, nós vimos pintura, escultura e arquitetura, e nós aprendemos que toda a arte ela era guiada pela religião e ela era feita para o ser mais importante do Egito, que era o faraó, tá? Que era tido como um deus para os egípcios. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima!